Uma ala do PL está insatisfeita com Jair Bolsonaro. Isso porque a decisão de proibir coligações com legendas de esquerda pode minar as estratégias dos liberais em diversas cidades do Brasil. Correligionários querem que o PL mantenha alianças com partidos como PDT e PSB, para que políticos dessas legendas não apoiem o PT. A visão dessa ala é que Bolsonaro não entende de política, se articula de forma errada e atrapalha os liberais e seus candidatos, especialmente por não conseguir discutir com Valdemar Costa Neto temas do partido devido a uma proibição de comunicação entre eles, imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Raquel Galinatti, os deputados estão irritados com o Jair Bolsonaro, mas a maioria deles não seria deputado se não fosse Jair Bolsonaro. As criaturinhas se voltando contra o criador? Insatisfação quando nós temos grupos, mesmo que grupos ideológicos, não são... A mentalidade, o pensamento não é homogêneo, mesmo em grupos ideológicos que se tornam... Nós estamos com... Muito bem, vamos entrar aqui rapidamente, eu vou puxar aqui para mim, para completar a minha pergunta à Raquel Galinatti. Quero também um comentário do Diego Tavares. A Raquel já vai entrar aqui, continuando a sua fala. Diego Tavares, o pessoal quer um Bolsonaro um pouco mais vaselina, chega aqui e ali, mas justamente o que levou ele a ter quase metade dos votos não é o aspecto dele autêntico, aquele antissistema, o antiestrutura, justamente ele não gosta dessas politicagens de vai daqui, vai dali, com esquerda aqui. Então, você é pragmático ou você acha que é preciso ter uma autenticidade institucional? Olha, Capês, é uma questão complexa que demandaria aqui uma análise bem aprofundada de todo o histórico e o atual cenário político do PL, do Brasil como um todo. Mas o fato é, o que essa ala do PL, que está descontente com Jair Bolsonaro hoje, está conhecendo é a política como ela é. Os partidos precisam dessas alianças, precisam fazer esse tipo de acordo por questão de sobrevivência. E como nós estamos num contexto de eleições municipais e as regionalidades trazem aí esse fator de uma forma muito mais preponderante. Nós temos, por exemplo, alianças entre PT e PSD no Nordeste, temos alianças entre o governador Tarcísio e o PSD aqui no estado de São Paulo, temos alianças entre o PT e o PSD, só a título de exemplo, claro, na região sul do país. Então, não se assuste de ver por aí uma chapa para prefeito formada por um integrante do PL e um integrante de um partido de esquerda ou de centro-esquerda. A política sempre foi assim. O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, num passado não muito distante, foi um dos grandes apoiadores do presidente Lula. Fazia parte da base do governo Lula. Então, imagino que essas figuras do PL já sabiam onde eles estavam pisando quando descarregaram o bolsonarismo dentro do partido e tornou, de fato, o PL o maior partido do país. Mas não vejo isso com algo estarrecedor, como algo para tirar o sono. A política tem que ser feita dessa forma. A política se faz com a conversa, se faz com o acordo. Porque se o PL se fechar dentro da sua ideologia, dentro do seu gabinete, dificilmente o partido vai conseguir avançar alguma coisa de concreto na sociedade, para além daquilo que nós vemos aí na política feita em redes sociais. É verdade, a política é feita de aliança. Insatisfeito com o Jair Bolsonaro, PL quer fazer algumas alianças com partidos de esquerda, Bolsonaro não quer. Raquel Galinatti, na política é importante conversar, ponderar, fazer alianças, aumentar, ocupar espaços, não ser tão inflexível, ou é melhor ser inflexível e, como o Bolsonaro foi eleito, o antissistema, ou seja, aquele que tem a sua opinião, ele é contra tudo, contra todos, e é isso que faz despertar nele a confiança da população. É um dilema, é difícil. O Diego, por exemplo, acha que a conversa, o pragmatismo na política é muito importante. Quero ver a sua opinião. A política é a arte de construção de um consenso através de dissensos. A articulação e a fala com pessoas que pertençam a outros partidos, ideologicamente falando, que não se alinham ao mesmo pensamento, é necessário para a construção de políticas públicas. Mas é muito interessante essa afirmação, até porque o presidente do PL
é o Valdemar Costa Neto. E sabemos que existe uma inviabilidade de comunicação entre o próprio Bolsonaro e o Valdemar por uma decisão judicial do Alexandre de Moraes, do STF, ministro do STF, e sentença judicial está aí para ser cumprida. Então, eu acho que muito o que é colocado na imprensa e na mídia, muitas vezes não corresponde a uma realidade. Muito bem. Olha, e antes de chamar o Henrique Kriegner, antes de continuar falando do PL e do Jair Bolsonaro, tem uma novidade para você no dia 19 de agosto. Você vai poder acompanhar o JP Conecta. O Grupo Jovem Pan vai reunir especialistas, jornalistas e autoridades para discutir os desafios da segurança alimentar. Olha que bacana! O evento é gratuito e para participar é só entrar no site da Jovem Pan. Calma, Diego. O Diego nem fala site, ele já começa a entrar. O Diego adora o site da Jovem Pan. Entra lá e se inscreva. Acompanhe o convite, tá legal? Então, Você sabe qual é a importância da segurança alimentar? Esse é o tema do fórum JP Conecta. Um espaço criado pela Jovem Pan para te conectar com o que há de mais importante na atualidade. E convidamos você para participar desse momento com a gente. Na manhã do dia 19 de agosto, estaremos reunidos no Hotel Tivoli, aqui em São Paulo. Para participar é fácil. Inscreva-se através desse QR Code ou pelo e-mail jpconecta@jovempan.com.br. Você também pode acompanhar a transmissão do evento pelo YouTube da Jovem Pan News. Eu, Evandro Cini, junto com Patrícia Costa, Tiago Berraich e Rafael Colombo, estaremos lá, esperando por você. JP Conecta 2024. Jovem Pan Conecta. Segurança alimentar. Patrocínio SP Negócios. Apoio Governo do Estado de São Paulo. Realização Grupo Jovem Pan. Estamos de volta. Henrique Kriegner, o pragmatismo da política ou a autenticidade inflexível do Jair Bolsonaro? A política, na verdade, especialmente em época eleitoral, numa cidade pequena, e volto a dizer aqui que o Brasil é composto de municípios pequenos, é completamente diferente da lógica que acontece em Brasília ou nas grandes cidades. Então a gente tem que considerar esse ponto também. Eu só acho que é muito doloroso para a democracia e também para o cenário político brasileiro essa falta de fidelidade à cartilha ideológica de cada um dos partidos, né? Ideologia geralmente é uma palavra que a gente tem uma conotação negativa, mas eu quero tratar ela do formato neutro aqui. Como é que a gente tem alianças que são alianças de partidos tão polarizados ideologicamente falando, na mesma chapa, e assim tem se construído? Isso é mais um alerta de que nós temos no Brasil mais partido do que existe filosofia ou ideologia disponível no mercado para se adotar. Então, sim, a lógica ela precisa acontecer, a gente tem que ter essa visão pragmática, as alianças que são feitas são muitas vezes programáticas, mas é um alerta, está na hora da gente rever esse sistema partidário como um todo, essa construção institucional que a gente tem dentro da política, que custa caro, não representa a totalidade das ideias e também atrasa o processo democrático que a gente tem. Ô Kriegner, só para exemplificar o que você trouxe agora, no começo desse ano, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele editou uma portaria liberando os candidatos a prefeito nas cidades a comporem chapa com o PL. Como isso ganhou repercussão, isso, enfim, estampou a primeira página de diversos veículos de imprensa, o Valdemar Costa Neto veio a público e disse que, a despeito do que o PT fez, o PL não liberaria esse tipo de composição. Mas fica bem exemplificado isso que você trouxe da falta de uma ideologia verdadeira em todas as siglas partidárias que atuam no país. Ô Guilherme Mendes, nós chegamos a ter 34 partidos políticos aqui no Brasil. Atualmente são 29 o número de partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Existem 29 ideologias? Eu percebo, por exemplo, que eu sou a favor da privatização, parceria público-privada, controle de déficit fiscal, tem uma pauta conservadora, mais moderada, mais conservadora nos costumes, não radical. Você, eu vejo que tem uma visão um pouco mais do welfare state, o Estado estatizante. Tem vários debatedores aqui que vêm, são a favor também de, mesmo se você ter uma dívida pública pagável, investir no social. Então,
Tem o liberal mais à direita, tem o estatizante mais à esquerda, mas tem 29 ideologias. Dá uma olhada no nome que os partidos têm. Não é possível que todo mundo tenha, o Kriegner colocou isso, essa fidelidade partidária. Aí fica mas não vou usar a expressão, fica esse negócio aí dos partidos, indo um para cada lado. O que você acha de tudo isso? Capê, certamente não existem 29 linhas político-filosóficas que justifiquem tantas agremiações, tantos partidos, né? O que a gente tem são líderes que, em volta de si, criam lá aglomerados. O que a gente tem são caciques, são políticos extremamente personalistas. E, nesse sentido, a decisão do presidente e ex-presidente Bolsonaro é personalista e coloca o seu partido numa situação ruim. A gente conversava aqui durante o intervalo, a eleição municipal é muito peculiar. Aquele prefeito da cidade do interior, ou até mesmo de uma capital, ele tem que se associar e tem que estar junto daqueles que o apoiam em âmbito regional. As discussões de pauta de costumes, as discussões de política internacional, as discussões envolvendo Lula e Bolsonaro estão, por vezes, muito distantes da realidade dos municípios do interior do Brasil. E você baixar uma ordem ou dar uma determinação de que determinado político, por ser de um partido, não pode coligar, não pode conversar, não pode estar junto de outro, numa cidade de 4 mil habitantes, 5 mil, 50 mil, não faz o menor sentido. E foi exatamente nessa linha que o PL se preocupou e se insurgiu, porque Bolsonaro olha o lado dele, mas o partido PL tem que olhar também o seu. As eleições municipais são do partido. E é importante também um outro aspecto. Se a gente for analisar nas eleições de 2020, qual foi o prefeito de capital ou de cidades relevantes que foi eleito com o apoio de Jair Bolsonaro? Não foi nenhum, não houve nenhum prefeito de capital que era o candidato de Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto, será que então os prefeitos agora não estão analisando um pouquinho isso? Vão falar, bom, se em 2022, com a caneta na mão, ele não conseguiu eleger nenhum dos seus candidatos, por que conseguiria agora, depois de uma condenação, depois da inelegibilidade e depois de estar há 2 anos sem exercer nenhum cargo público? Acho que os prefeitos estão fazendo um pouco esse cálculo. Bom, muito bem. Hoje, infelizmente, tivemos uma perda de uma grande personalidade brasileira, o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. A mim, particularmente, dói, porque era meu amigo, mas viveu até os 96 anos com lucidez e grande contribuição para este país. Certa vez, num diálogo com ele, eu disse, o que o senhor acha, ministro, da frase transporte gratuito, direito do cidadão, dever do Estado? Ele me disse, Capês, precisa mudar a placa, transporte gratuito, Pedro usa, Paulo paga. Foi um grande liberal, um grande economista e o país deve muito a ele. Descanse em paz e dê muita aula nos terrenos santos que você estará certamente visitando. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1, com meu amigo Evandro Cini. Ele já está aí. Um abraço a você e bom programa, Evandro Cini. Valeu, Capês. Um abraço a todos aí do Linha de Frente.